2, 1. Gravando. Bom dia. Bem-vindos novamente. Depois de 2 semanas sem nos encontrarmos. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado do dia 7 e espero que vocês tenham aproveitado a semana acadêmica que aconteceu semana passada. Hoje a gente vai falar sobre Santo Anselmo da Cantuária, mais um santo filósofo. E esse é um dos mais importantes também, junto com o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, que a gente vê semana que vem. Na semana passada, eu gravei um vídeo, uma aula, para complementar o assunto do Santo Agostinho. Não sei quem de vocês assistiu, porque no nosso último encontro síncrono, há 3 semanas atrás, a gente viu Santo Agostinho e estudamos um pouco o argumento dele a respeito da existência do mal. Vimos um pouquinho da biografia dele, quem tinha sido Santo Agostinho, e aí a gente trabalhou um pouquinho o assunto da resposta dele ao problema do mal, porque é que o mal existe. E aí ainda tinha um segundo ponto que eu queria falar para vocês, que era a teoria da iluminação divina, que é quando o Agostinho ele fala sobre a teoria do conhecimento, como é que nós conhecemos a verdade. E aí, para não deixar para ver essa semana apenas, e isso ia atrasar o Santo Anselmo, e atrasando o Santo Anselmo, a gente não ia nem conseguir ver o São Tomás de Aquino, eu ia ter que escolher entre o Santo Anselmo e entre o Tomás de Aquino, e eu acho uma injustiça ter que escolher entre um dos dois, porque os dois são muito importantes. Então, eu gravei uma aula com o tema da iluminação divina. Está lá na aula sobre Santo Agostinho. Tá? Seria a parte 2 da aula. Então, se você puder assistir, eu recomendo que você assista, e também ajuda vocês a responder o fórum da aula sobre Santo Agostinho. Tá bom? Então, a aula está lá. Reserva aí 40 minutinhos de algum dia de vocês, se vocês tiverem, né, 40 minutinhos aí nos dias, para assistir essa aula, tá bom? E não deixem de fazer os fóruns, porque o módulo está chegando ao final, tá bom? A gente vai ter essa semana e semana que vem de aula. Depois, a primeira semana de outubro, ou a segunda? Deixa eu ver aqui. Primeira semana, dia 4. Dia 4 de outubro já é a semana de RS, certo? Aí depois acaba o módulo. Não sei, Wallace, mas eu acho que... o Wallace pergunta se eu sei se em outubro a gente volta presencialmente. Não sei, Wallace, a gente não tem nenhuma notícia sobre isso. Então, pelo fato da gente não ter notícia, eu penso que nós não voltaremos ainda. Tá? Porque como faltam só... Deixa eu ver, outubro, dia 4 de outubro é RS, né? De 4 a 9. Depois vai ter uma semaninha de férias, de 11 até dia 16, férias. E dia 18 de outubro começa o módulo 3. Então, como a gente não teve nenhuma notícia sobre isso, eu imagino que não volte presencialmente ainda. Pelo menos não todas as disciplinas. Eu sei que começou uma discussão no IFE para o retorno presencial. Mas essa discussão ainda está só em relação àquelas atividades
que precisam ser presenciais, por exemplo, as aulas de laboratório. Então, se voltar alguma coisa a partir de outubro, devem ser aquelas disciplinas que têm atividades de laboratório, ou alguma outra disciplina que precise de atividade prática, tá? Eu acho que totalmente não volta ainda, presencialmente. Pelo que eu acompanho aqui na cidade do Rio, Niterói, Rio de Janeiro, não tem perspectiva para voltar tudo esse ano, não. Aqui nas escolas municipais de Niterói, as crianças ainda estão estudando somente meio período. O Joaquim, meu filho, né? A escola dele é integral, mas ele só vai na aula à tarde. E metade da turma só. Metade da turma vai à tarde, metade da turma vai de manhã. As escolas estaduais também não estão funcionando com 100% de alunos. Isso que aqui em Niterói a gente já está com 80%, eu acho, das pessoas com a primeira dose e mais de 50% das pessoas com a segunda. Então está bem adiantada a vacinação aqui em Niterói. Não sei como está aí na região de vocês, Itaperuna, Natividade, não estou acompanhando o percentual aí. Mas aqui, em Niterói, está bem adiantado. Adiantado em relação ao Brasil, né, digamos. Eu acho que até que Niterói é uma das cidades mais adiantadas no Rio de Janeiro. Em Niterói. E ainda assim não tem previsão de retorno total das escolas. Agora em outubro, que aqui em Niterói vai ser permitido andar na praia sem máscara. E parece que só em dezembro que vai poder andar na rua sem máscara. Então, vai demorar um pouquinho ainda. Tá? Mas resumindo a pergunta, eu acho que não volta em outubro. Se voltar, presencialmente o IFE e Itaperuna serão algumas atividades presenciais só. Nós vamos esperar as notícias oficiais, tá bom? Muito bem. Santo Anselmo. Então, Santo Anselmo, ele é um filósofo, ele é um padre, ele é um filósofo, e ele foi bispo também, arcebispo, na verdade, né, que é mais que bispo ainda. Ele foi um arcebispo de Cantuária, e ele viveu ali pelo ano... deixa eu ver aqui se eu acho... quando ele nasceu. Deixa eu ver aqui, ele nasceu em 1033, provavelmente. 1033 depois de Cristo. Então ele é um cara aí de 1000 anos atrás. E então ele viveu lá até mais ou menos 1109. Ele viveu bastante. Ele foi bispo, filósofo, e ele é o que um dos caras que a gente diz que inaugurou um período chamado de escolástica. Escolástica é um período na Idade Média onde a gente vai ter a junção, né? Basicamente, é ali que a gente encontra a junção entre filosofia e cristianismo, que é quando os padres, os monges cristãos, eles transformam, digamos assim, os monastérios em lugares de estudo acadêmico. Então, os monastérios, além de serem lugares para o desenvolvimento espiritual, também torna-se um lugar de desenvolvimento da filosofia. Tanto é assim que as primeiras universidades que a gente vai ter no Ocidente são universidades nascidas dentro dos mosteiros, dentro dos monastérios. As principais bibliotecas do Ocidente, elas estavam dentro dos mosteiros.
E os principais pensadores do Ocidente eram esses padres, esses monges que viviam nos mosteiros. Então, a escolástica é um período de grande produção filosófica, mas uma produção filosófica aliada ao pensamento cristão, certo? Então, o Tomás de Aquino é o maior dos escolásticos que a gente fala. O Tomás de Aquino é lá do ano 1200 alguma coisa. Semana que vem eu falo certinho. Mas o Tomás de Aquino é quase 100 anos depois do Santo Anselmo. Ele foi o maior de todos os escolásticos. Mas quem inaugura esse período da escolástica é o Santo Anselmo. Por que o Santo Anselmo? Porque o Santo Anselmo, ele vai levar aquela ideia do Santo Agostinho de que a razão, ela está a serviço do entendimento da fé, a sua radicalidade máxima. Porque o Santo Anselmo, ele vai aplicar a lógica filosófica para tentar tornar os dogmas cristãos compreensíveis racionalmente. Porque mesmo em Santo Agostinho, quando ele trabalha essa noção da fé, da razão como um auxiliar para a compreensão da fé, o Santo Agostinho ainda assim ele recorre a uma ideia de que há certas ideias cristãs que não são compreensíveis, que são mistérios da fé. Né? Tanto que em vários textos do Santo Agostinho, quando ele se mete em algum tema filosófico que ele não consegue compreender, ele não consegue achar uma resposta, ele faz uma oração, ele reza, né, no meio da reflexão filosófica. Algumas vezes ele encontra a resposta depois dessa reza, mas em muitas vezes ele não encontra a resposta. Ele fala, esse é um mistério da fé. Assim é tranquilo, né? Então fica a dica para vocês, quando vocês chegarem numa prova e vocês não encontrarem resposta para a pergunta do professor que tem na prova, vocês colocam lá uma oração e falam assim, esse é um dos mistérios da fé, igual Santo Agostinho argumentava. Uai, né, se o Agostinho pode, por que a gente não pode também, né? Tem que ser justo. Se um grande filósofo fazia isso, nós que somos meros mortais, podemos fazer também. Então, mesmo que o Santo Agostinho, ele utilizasse da ideia de que a razão explica a fé, o Agostinho se rendia muitas vezes a alguns mistérios da fé, que a razão não compreendia. O Santo Anselmo, ele não aceita muito isso, não. E ele quer tornar a fé compreensível, racionalmente compreensível. Isso não significa dizer que o Santo Anselmo era um racionalista. O que eu quero dizer com isso? Que ele defendia a ideia de que a razão compreende plenamente a Deus, ou tornar a fé algo completamente racional. Não é isso que o Santo Anselmo ele defende, tá? Ao contrário, o Santo Anselmo, como um bom filósofo medieval e como bom cristão, ele partia da verdade revelada pela fé. Então, a fé que conhece a verdade, a fé que revela. A razão, ela compreende a fé revelada. A razão sozinha, ela não compreende. Então, por isso que o Santo Anselmo ele não é um racionalista, no sentido de que a razão tem plenas condições de alcançar a verdade. Mas a razão, segundo Anselmo, ela tem condições de tornar a fé inteligível, de compreender a fé. Tanto que um dos principais livros do Santo Anselmo é chamado de Fides Quares Intellectum, em latim. Deixa eu mostrar aqui um pouco da minha erudição para vocês, né? Na verdade, essa é a única frase em latim que eu sei. É o título do livro de Santo Anselmo, Fides Quares Intellectum, que é fé em busca de compreensão. A tradução em português é essa. A fé em busca de compreensão.
que o Santo Anselmo ele faz nesse livro? Ele trabalha alguns temas cristãos, né, algumas ideias que são fundamentais para o cristianismo, alguns dogmas, e tenta explicar racionalmente esses temas. Então, é onde vai aparecer o famoso argumento ontológico da existência de Deus, que é onde o Santo Anselmo ele vai demonstrar racionalmente que Deus existe. Vou falar um pouquinho sobre isso. Tem um livro também que é muito interessante, do Santo Anselmo, que é um livro onde ele tenta demonstrar logicamente que a morte de Jesus, né, a expiação de Cristo, ele ter nascido, ele ter vivido como homem, ter sido imolado na cruz e ter morrido, isso é logicamente compreensível. Não é só uma história da fé, ou não faz só sentido para quem é cristão. Mas nesse livro ele tenta demonstrar logicamente como era necessário esse sacrifício de Cristo. Eu não lembro o nome desse livro agora. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Mas esse é um livro muito, muito interessante também, né? Então, ele parte da ideia de que a verdade, né? A ideia de que Jesus existiu e viveu, e morreu, e ressuscitou, né? O nome do livro é Por que Deus foi feito homem? É o nome do livro. Por que Deus foi feito homem? Né? Em latim é Cur Deus Homo. Por que Deus se fez homem? Então, onde ele vai tentar responder filosoficamente e racionalmente por que a morte de Jesus era necessária. Foi necessária, né? Segundo, isso é uma verdade da fé cristã, e ele tenta mostrar isso racionalmente também. Então, aí, para quem gosta de estudar temas cristãos para além do círculo da teologia, né? Quem se interessa por essas discussões, o Santo Anselmo é um cara, assim, bem legal para ver o cristianismo de modo bastante filosófico, né? É muito interessante. Eu tinha alguns livros do Santo Anselmo, acabei vendendo. Eu tinha 2 livros dele. Eu tinha, inclusive, o Fides Quares Intellectum, mas vendi. Um livro difícil. Esse é um livro bem difícil. Vamos lá, então. Vamos para o que interessa. É agora que os ateus se convertem. Esse argumento do Santo Anselmo. Então, um dos mais famosos argumentos racionais que tentam demonstrar que Deus existe é justamente o argumento de Santo Anselmo, que é conhecido como a prova ontológica da existência de Deus. O que o Santo Anselmo ele vai tentar fazer? Ele vai tentar demonstrar que a existência de Deus é uma verdade, uma verdade não, é um conhecimento que a gente chama de conhecimento a priori. É um conhecimento que ele já é atestado racionalmente, sem a necessidade de uma evidência fora da mente, sem uma evidência, digamos assim, no mundo material. Por exemplo, o que é um conhecimento a posteriori? É um conhecimento que vem primeiro do mundo exterior e depois na mente. O conhecimento da experiência, o conhecimento de que o fogo queima, por exemplo. Como é que a gente sabe que o fogo queima? Por uma demonstração racional? Não, é por uma demonstração empírica. Você coloca a mão no fogo e, ai, sente que o fogo queima. Então, é um conhecimento a posteriori. É um conhecimento que vem depois, é um conhecimento racional que vem depois de uma experiência,
que vem depois de uma evidência fora da mente. No argumento ontológico, o Santo Anselmo ele vai demonstrar, ou vai tentar demonstrar, né? Aí cabe a vocês serem convencidos ou não. Ele vai tentar demonstrar que a gente pode conhecer a Deus, não conhecer a Deus enquanto pessoa, mas a gente concebe a ideia de que existe um ser a partir da razão, que essa é uma ideia autoevidente para a razão. Não precisa de uma demonstração fora da razão para saber que esse ser existe. É como seria um conhecimento matemático. A gente não precisa ver um triângulo perfeito para entender que um triângulo ele é um formato geométrico com três, onde cada lado do triângulo é com 3 lados com ângulos iguais. Isso é uma demonstração racional. Nenhum cálculo matemático ele precisa ser demonstrado no mundo empírico. Todas as formas geométricas perfeitas, elas são concebidas sempre na mente, né? A gente costuma dizer que a matemática é um conhecimento a priori, ele não depende da experiência física, da experiência sensitiva, né? A matemática é puramente racional, ele é um conhecimento a priori. Então, qual é a ideia do Santo Anselmo? Então, nesse livro ele vai tentar fazer isso, demonstrar que Deus existe. E essa é uma coisa compreensível para a razão. Qual é a brincadeira que o Santo Anselmo vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: a nossa razão, ela sempre consegue pensar em seres perfeitos. Nossa razão, ela sempre consegue pensar ou conceber uma ideia que é superior às coisas que existem no mundo, digamos assim. A gente consegue olhar para o mundo como um lugar imperfeito, como um lugar com problemas. A gente vê que o mundo é cheio de problemas, o Brasil principalmente, né? Só que a gente consegue olhar, e a gente só consegue observar esses problemas porque consegue pensar que há coisas melhores. Então a gente consegue conceber uma ideia de coisas perfeitas. Isso se aplica também, isso se aplica a tudo o que existe. As coisas físicas, ao mundo material, e as coisas metafísicas também, as coisas que estão para além do mundo material. E aí a gente fala de essência, né, de substância. Então, a nossa mente, ela sempre consegue conceber um ser que seja superior. E aí, segundo o Santo Anselmo, Deus seria este ser que a nossa razão consegue pensar da maneira mais perfeita possível. E Deus seria esse ser sobre o qual a gente não consegue pensar nada maior, nada além dele. Então a gente consegue pensar um ser que é maior do que todas as coisas que existem, e esse ser, ele é maior do que tudo, porque a gente não consegue pensar algo que seja maior do que ele. Porque se a gente conseguisse pensar neste ser que fosse maior do que ele, então esse ser outro seria o maior de todos. A definição que Santo Anselmo dá para Deus,
qual seria a definição racional de Deus, segundo Santo Anselmo? Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. É uma afirmação negativa a respeito de Deus, né? A gente prova a Deus por uma via negativa. O que é uma via negativa? É dizendo o que Deus não é. Toda vez que você tenta definir alguma coisa a partir do que ela não é, a gente fala que é uma afirmação negativa. É uma demonstração pelas vias da negatividade. Então, por exemplo, eu digo assim, esse copo. O que é esse copo? Esse copo, ele não é a xícara, ele não é uma panela, ele não é um garfo, uma faca. Então, eu estou afirmando o que esse copo é a partir do que ele não é. Certo? Então, é uma demonstração por vias negativas. Então, como é que o Santo Anselmo demonstra Deus? Ele demonstra Deus por uma via negativa. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então, Deus é esse pensamento máximo que a gente consegue ter, essa compreensão máxima do que seja a perfeição. Ele fala assim, imaginemos um ser tão grande que seria impossível pensar em um maior do que ele. Quem quer que ouça essa expressão pode concebê-la, ou seja, pode tê-la em sua mente, mesmo que não seja muito sábio. Vamos pensar assim num exemplo bobo. Vamos pensar aqui no exemplo do futebol. Vocês conseguem pensar em alguém que seja maior do que o Messi enquanto jogador de futebol? Sim, Cristiano Ronaldo. Pelé, mas você viu o Pelé jogar, Pedro? Você viu o Maradona jogar? Porque esse é o ponto, né? O, o, o Messi a gente vê jogar, a gente vê o que ele faz ao vivo. O Pelé a gente vê propaganda só, né? Não tô dizendo que ele não jogou muito. Parece que ele jogou pra caramba. Parece. Mas era um outro futebol também. O futebol que o Pelé jogava era um futebol diferente do que o Messi joga hoje. É um outro tipo de futebol. Então, a gente não consegue saber se o que o Pelé fazia naquela época, ele conseguiria fazer hoje. Né? Então, olhando para o futebol de hoje, vocês conseguem pensar alguém maior do que o Messi? Tem o Cristiano Ronaldo. Né? Tem o Cristiano Ronaldo. Que ali é para e passo, né? A gente pode pensar assim, poxa, tem o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho fazia milagres, né? Ali, não sei, né? Chega nem perto, nem se compara. Então, olha só, tá vendo? É mais ou menos esse exercício, claro que não tem nada a ver com Deus, né? É mais ou menos esse exercício que o Santo Anselmo provoca na gente. Então, por que a gente acha que o Messi é o maior de todos? Porque quando a gente começa a olhar para outras situações, a gente não consegue pensar em algo maior do que o Messi. Certo? É esse o exercício de pensamento que o Santo Anselmo provoca em nós. Né? Eu olho para o Messi e penso, caraca, Messi é o maior. Mas por que eu acho que ele é o maior? Porque, cara, eu não consigo pensar em alguém
ou não consigo pensar em alguma coisa que seja maior do que o Messi. Não dá, o Messi é o máximo que a gente consegue pensar. Tem ali o Cristiano Ronaldo, que não sei se é maior, talvez ele esteja ali igual. O Messi e o Cristiano Ronaldo estão ali, pá, a briga é boa, né? Então eu não consigo pensar em algo maior do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. É mais ou menos isso. Os dois estão no mesmo nível do que a minha razão consegue pensar. É isso que o Santo Anselmo fala a respeito de Deus. Quando eu paro para pensar em algo que é perfeito, eu chego numa ideia que seria, é um ser onipotente, onipresente, onisciente, babá, 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 e a esse cara eu vou chamar de Deus. Certo? Então, Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então, aquilo que a minha razão consegue entender como o maior de todos os seres, é esse cara que a gente chama de Deus. Mas aí você poderia dizer o seguinte: poxa, mas Deus pode ser só uma coisa que eu penso, só algo da minha imaginação, tipo unicórnios. Unicórnios são seres perfeitos. Poxa, unicórnio é um cavalo, bonitinho, que tem asas, que quando ele voa sai arco-íris, né? Ele deixa arco-íris como, como rastros da sua passagem. Aonde unicórnios surgem, todo mundo fica feliz. Tem um chifre no meio da testa, né? Então, unicórnios existem, porque eu consigo pensar no unicórnio. É perfeito. O Jonatas pergunta aqui, e quando tem mais de um Deus? Então, para Santo Anselmo, não é concebível pensar que existam mais de um Deus, porque a fé revela que existe apenas um Deus. Certo? Porque o que o Santo Anselmo vai pensar? Qual que é a lógica do pensamento do Santo Anselmo? A razão, ela entende que existe esse ser, ou estes seres, pensamos assim. Mas aí, quando a razão ela vai encontrar aquela luz que ilumina algo que está indo obscuro, essa luz é a luz do cristianismo. É a fé que vem pelo cristianismo, é a revelação trazida pelo cristianismo. E essa revelação aponta que existe apenas um Deus. Que é um Deus que são três pessoas. Tá? Então vamos pensar aí, que é um Deus só, mas que são três pessoas diferentes. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Então existe aí uma comunidade. Né? O Deus cristão é uma comunidade. Não são três deuses, é apenas um Deus. É uma comunidade que forma um Deus único. Tá? Então, se você olhar para os deuses gregos, por exemplo, os deuses gregos, eles não são perfeitos. Né? Porque eles traem, eles roubam uns aos outros, eles ferram com os seres humanos, eles não são moralmente perfeitos, pelo contrário, eles não sabem tudo, eles não podem tudo. Então vamos pensar assim numa perspectiva politeísta, né, dos gregos. Os deuses gregos eles não são perfeitos. Então, eles não são aqueles seres que a nossa razão pode pensar algo maior. O Deus cristão, ele se encaixa nesse nosso pensamento de que Deus é esse ser sumamente perfeito, em todos os aspectos. Eu vou pegar mais ou menos a ideia, juntos? É isso, né? Bom, então voltando à ideia do unicórnio.
Então, Deus seria um unicórnio? Seria a mesma coisa que um unicórnio? Aí o Santo Simão vai dizer, não, 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 não. Não é a mesma coisa que um unicórnio. Porque para este ser o maior de todos, ele não pode existir só no pensamento. Ele não seria perfeito. Se ele existisse só no pensamento, ele não seria perfeito, já que faltaria uma qualidade para ele, que é a qualidade da existência. Não adianta ser perfeito no entendimento, não adianta ser perfeito a partir de dentro da minha cabeça, se ele não existir. Porque para ser perfeito, tem que ter todas as qualidades. Se falta a qualidade da existência, então não é perfeição. Então, Deus, ele Deus não apenas é uma coisa perfeita na minha mente, como sendo um ser perfeito, ele necessariamente existe. Porque se não tivesse a qualidade da existência, não haveria perfeição. O que seria o seguinte, o unicórnio, ele não é um ser perfeito porque ele não existe. O unicórnio, ele não existe. Ele é muito perfeito na minha cabeça, mas só na cabeça. Ele não tem existência. Vamos pegar aqui a ideia assim, eu estou esperando a pessoa perfeita para eu namorar, a pessoa perfeita para eu casar. E a pessoa perfeita, ela é carinhosa, ela é educada, ela é trabalhadora, ela é vascaína, ela gosta de criança, ela é vegana, ela gosta de bichinho de estimação, babá. Nossa, né? Pois é, essa pessoa não existe, né? Porque para compensar, ter todas essas qualidades e ser vascaíno, realmente é complicado, né? Brincadeira, vascaínos, eu podia falar de Botafogo, de Flamengo, né? Mas que hoje em dia tá tão mais fácil, né? Brincar com o Vasco. Se essa pessoa fosse vascaína, ela seria quase perfeita, né? Porque ficaria em segundo lugar, né? Então, ela seria vice-perfeita. Ai, gente, eu vou editar essa parte, né? Senão vai surgir muitos comentários lá no vídeo me xingando, né? Eu vou tirar essa parte do vídeo. Mas então, para Deus ser este ser perfeito, este ser que a gente não consegue pensar nada maior, então ele tem que ter a qualidade da existência, ele precisa existir. Porque se ele não existir, ele não é o maior de todos. Porque uma coisa que existe fora da mente é maior do que algo que existe só na mente. Né? Então, eu procuro uma pessoa ideal para casar. Mas o ideal para eu casar é alguém que exista fora da minha mente. O que adianta eu conceber alguém perfeito na minha ideia e não casar? Então é muito melhor eu encontrar alguém que não seja tão perfeito na minha cabeça, mas que eu case, que eu namore, não é? Me parece muito mais razoável. Então, o que adianta eu apenas conceber a ideia de um unicórnio e, na verdade, eu não conseguir ter outros animais de estimação? Essa ideia só está na minha cabeça. Então, a ideia que só está na cabeça, ela é menor
do que as coisas que existem fora da cabeça. Então, se Deus não existir, ele não existe fora da cabeça, no mundo, né? Se Deus não existe fora da cabeça no mundo, ele não pode ser o maior de todos. Porque as coisas que existem no mundo, elas são muito maiores do que as coisas que existem só na nossa cabeça. Assim, eu tô falando de modo bem, mas bem superficial do argumento do Santo Anselmo. Tá? O Tomás de Aquino, que a gente vai ver na semana que vem, ele vai discordar dessa ideia do Santo Anselmo. Olha a briga de gigantes, né? Briga de gigantes e briga de teólogos. O que o Tomás de Aquino ele vai dizer? Assim, é muito legal esse argumento do Santo Anselmo. Ele é muito legal mesmo. Só que tem um problema. A gente só consegue conhecer a Deus a partir das evidências de que Deus existe. Porque, assim, eu não posso achar que uma ideia na minha cabeça, só porque ela é perfeita, ela necessariamente ela existe fora da minha cabeça. Não é porque eu consigo pensar na perfeição deste ser que isso necessariamente faz com que esse ser exista fora. Então, segundo o Tomás de Aquino, Deus não pode ser conhecido a priori. Deus, ele é sempre o conhecimento a posteriori. Porque eu olho para o mundo e o mundo é que aponta para a minha cabeça que existe um ser que é maior do que o mundo. Essa vai ser a prova da existência de Deus a partir de Tomás de Aquino. Eu olho para o mundo e o mundo dá demonstrações para mim de que existe algo que é maior do que o mundo. Estou falando isso para vocês verem a diferença. O Santo Anselmo, ele parte só da cabeça. A cabeça, né, a razão, a lógica, por ela mesma, aponta para a existência de Deus. Então, eu consigo pensar num ser que é maior do que tudo que existe, e ele só pode ser maior do que tudo que existe se ele também existir, fora da minha cabeça. Não pode ser só algo da minha cabeça. Por quê? Porque se for somente algo dentro da minha cabeça, ele é menor do que as coisas que existem fora. Porque as coisas que existem fora, elas realmente existem. Enquanto que está na minha cabeça, existe apenas enquanto uma possibilidade. A pessoa perfeita que você quer casar, que está na sua cabeça, é apenas uma possibilidade. É possível que você encontre alguém que seja lindo, rico, honesto, vascaíno, vegano, goste de animais, etc, etc, etc. É uma possibilidade, mas não é uma certeza. Tá? Então, essa seria uma crítica que é feita ao argumento do Santo Anselmo. Tá? Vegano é gente? É gente que não come carne, mas é gente. É um tipo de gente também, né? Vegano é um tipo de gente. É mais um tipo de gente, né? Tem tantos tipos aí. Devo pegar mais ou menos a ideia do Santo Anselmo, né? Então, assim, essa é a primeira grande prova de que Deus existe. É uma brincadeira legal, assim, para você pensar com as ideias das pessoas que gostam de provar racionalmente de que Deus não existe. Então, assim, ó, você quer brincar, então, de demonstrar racionalmente de que Deus não existe? Eu vou te demonstrar, então, racionalmente que Deus existe. Se a brincadeira é essa, vamos brincar de argumentos racionais. E essa demonstração, eu estou encerrando a aula já, e essa demonstração do Santo Anselmo é tão importante que grandes filósofos,
ainda hoje, tem megas debates sobre se essa prova ela é válida ou não. Então, por exemplo, a gente tem o Spinoza, o Descartes, o Kant, o Russell, né? Russell é matemático, Kant ele é filósofo no sentido estrito, o Descartes era matemático, o Spinoza era filósofo da ética, da política, da teoria do conhecimento. Eles têm embates gigantes, uns mostrando que o Santo Anselmo tem razão, outros mostrando que o Santo Anselmo não tem razão. Tem até um filósofo, assim, da nossa época, do século passado, qual é o nome dele? Ele fez uma demonstração matemática para tentar demonstrar se o argumento do Santo Anselmo ele é válido ou não é válido. Eu esqueci o nome dele agora aqui. Devia ter anotado, né? Não notei. Mas ele faz um cálculo matemático para mostrar se o argumento do Santo Anselmo ele é válido ou não. Né? Então, assim, não é pouca coisa o que o Santo Anselmo fez lá há 1000 anos atrás. Né? Essas ideias de tentar mostrar que Deus existe racionalmente, elas dão muitas discussões filosóficas. Então, assim, debater a existência de Deus não é filosofia de boteco. Né? Tem muita gente que acha que é filosofia de boteco. Tentar brincar de demonstrar se Deus existe ou não. Não. Né? A gente tem pelo menos 1000 anos de discussão. Veja, não é uma discussão de 1000 anos atrás. São 1000 anos tendo a discussão. E tendo discussão com filósofos extremamente importantes. Kant, que é considerado o maior filósofo moderno, Bertrand Russell, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, foi considerado um dos maiores matemáticos da história, Descartes, que é o pai do racionalismo. Então, assim, né, discutir a existência de Deus é como diz o Estevão, é osso. É osso. Tá? Não dá para dizer, é coisa boba, é besteira. Não é besteira. Não é besteira. Tá? É coisa seríssima. É uma discussão filosófica pesada, das mais pesadas que tem. Tá? Então fica aí, esse Drops de Santo Anselmo. Eu vou colocar na sala de aula, lá da plataforma, um videozinho que tenta mostrar, assim, de maneira desenhada, como é que o argumento funciona. Né? E é muito interessante. É muito interessante. A mim não convence, tá? A mim, Rafael, não convence. Porque tem alguns detalhes filosóficos ali que eu acho que pega. Mas que não dá para falar hoje aqui. Mas vamos ver se convence vocês. Né? E se não convencer vocês, é muito bom para causar uma bela discussão com aquela galerinha que gosta de bancar de ateu esclarecido. É muito divertido. Tá bom? Eu não vou abrir o fórum sobre Santo Anselmo, porque eu acho bastante difícil a discussão. Tá? Eu vou deixar o último fórum para Tomás de Aquino semana que vem. Tá bom? Então, essa semana não tem fórum de Santo Anselmo, porque eu acho um assunto, uma discussão mais complicada que eu não consegui, em 40 minutos, apresentar de um modo que eu possa fazer uma pergunta para vocês sobre isso. Tá bom? Então, a gente se encontra semana que vem para a última aula sobre Tomás de Aquino. Tá? Fiquem bem, se cuidem e até semana que vem.